como construir um negócio digital sem ser consumido pelas redes sociais. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje dentro do mercado digital, até porque automaticamente, ao mesmo tempo que você produz conteúdo lá, você consome conteúdo lá. E esse foi, inclusive, um dos pontos que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso conteúdo, que é uma das causas que faz a gente não prosperar, a gente não crescer, a gente não construir um negócio de fato dentro do digital, por a gente consumir ele. E isso é extremamente importante da gente perceber. Mas, basicamente, eu queria trazer para você, antes mesmo da gente contextualizar esse ponto, de onde eu tirei, né, o conteúdo que a gente vai ver aqui hoje. E o ano era 2020. Nesse ano de 2020 foi quando eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava com meu irmão ali no trabalho de campo, etc., compra e venda de moeda estrangeira. Só que eu sentia dentro de mim de fazer uma transição. Eu sentia dentro de mim que eu precisava algo mais do que aquilo que eu fazia. E eu senti de me tornar terapeuta, fiz algumas formações, fui lá em formação de PNL, fui lá buscar formação de coach, por favor, não me julgue, fui fazer formação de hipnose, cara, enfim, eu fui buscar diversas opções, diversas formas ali, para conhecer mais sobre a área. E eu realmente me apaixonei. Eu já gostava, já pesquisava sobre isso há muito tempo, até que eu percebi que, cara, era isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ir, e eu vou fazer minha transição de carreira. A grande maioria, e por isso que eu estou contando aqui a história, a grande maioria das pessoas que eu me conecto, quando eu faço as consultorias gratuitas, quando eu analiso os negócios, principalmente os terapeutas, vivem essa transição de carreira. E foi assim que eu fui também para o digital. Só que não foi assim tão essa transição de carreira. Eu comecei a fazer os atendimentos ali, ainda em 2020, a gente foi logo no início daquela época, a gente sabe, né? Infelizmente não posso dizer aqui o nome, mas a gente sabe o que aconteceu na Terra, de um modo geral, dentro desse período, e eu não pude. Eu fiz essa transição e ali eu comecei os atendimentos, cara, comecei o digital, o Instagram, produzindo conteúdo e tudo mais, só que, cara, tinha algo em mim assim que bloqueava, assim, cara, atendimento 1 a 1, negócio chato, ficar aqui atendendo, e aí eu comecei meio que a me comparar, e na época a minha esposa, ela fazia os atendimentos, e ela, cara, bombando ali, e eu fazendo esforço, eu falei, cara, acho que esse negócio não é pra mim, minha esposa tá crescendo, na época a gente não era casado, né, a gente tava morando junto, e, cara, o Instagram dela crescendo, e ela atendendo, e o meu movimento não tava tão assim. Eu falei, cara, eu acho que eu não nasci para essa parada, não. Eu acho que o meu negócio é outro. Dentro dessa conversa que a gente teve, a gente começou a buscar, basicamente, né, opções de crescer o negócio dela. E a partir daí eu falei, cara, ó, eu sempre fui muito bom, eu fazia a parte de gestão na empresa de meu irmão. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer a gestão do nosso negócio. A gente fez ali uma proposta, né? Ela chegou para mim, ó, eu tô a fim de criar uma empresa, etc. É isso, fez transição, bora, não bora, etc. Eu falei, cara, vamos lá. E a gente criou nossa empresa Instituto Eu Sou, que tá até hoje aí, são 4, vai fazer 5 anos no mercado, graças a Deus crescendo. E, cara, nesse período eu comecei a mergulhar no digital de fato. Eu não comecei a produzir conteúdo mais, eu parei minha rede social, então, eu passei, inclusive, muitos anos sem utilizar o Instagram, e eu realmente mergulhei. Então, meu primeiro contato ali, não tem por que esconder isso, eu honro muito ele, foi o Fórmula Lançamento. Eu acho que a maioria das pessoas que entraram no digital vieram pelo processo do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, que foi um marco dentro do digital. E, cara, comecei a consumir aquele conteúdo e etc, etc, etc. Só que algo ainda, cara, me bloqueava, assim. E eu não me sentia seguro de, cara, colocar minha cara tapa, vamos dizer assim, na nossa empresa, né? Ninguém ia me ver. Minha esposa, que era especialista, e ainda é especialista. Mas eu tinha medo de, cara, colocar o nosso dinheiro e dar errado. E perder aquele investimento. E, cara, a gente fazer o lançamento dar errado e a gente não faturar quanto a gente esperava faturar, e as coisas darem errado, e eu começava a me sentir mal, e eu estudava cada vez mais, quanto mais eu me sentia mal. E nessa, a gente teve uma ideia, né? Eu conheci uma pessoa que fazia essa parte do lançamento, e a pessoa veio dar um suporte pra gente. Cara, hoje eu visualizo que essa é uma boa estratégia, você ter uma pessoa, uma agência, etc., que você aprenda com ele também, não simplesmente pague e delargue, né? Delegar seria bom, mas delegar a função para que a pessoa ela faça aquilo, você fique de boa. Mas meio que foi uma troca ali bacana. Mas a verdade é que a intenção por trás não era legal. A intenção por trás era, cara, eu não me sinto seguro, eu não me sinto confiante para poder fazer isso. Até que passou um tempo, eu criei coragem, me senti mais seguro, etc. A gente começou a fazer os lançamentos, a gente começou a crescer, começar a vender os outros produtos, chegamos até os processos da mentorias que a gente dá hoje. Só que o grande lance foi, durante essa jornada, outras inseguranças surgiram. E aí a gente começou a ter alguns tipos de pensamento. Eu acho que foi um pensamento assim que aconteceu e vira e mexe acontece dentro do digital, que era, lançamento não funciona mais,
o perpétuo ele precisa de muito investimento para acontecer, o high ticket é só uma moda, daqui a pouco vai passar, o algoritmo do Instagram muda toda hora, não funciona, o YouTube vai acabar amanhã, o TikTok é a bola da vez, cara, enfim, essas N formas de comentários que acontecem que, às vezes, um especialista ali, ele nasce, vamos dizer, e levanta uma bola dessa e fala que algo não funciona, que algo não tá mais, etc. Cara, muitas vezes a experiência dele foi aquilo, mas talvez a experiência de outras pessoas não. E é aquela velha história, né? Cara, quando a gente olha para o mercado, tem pessoas que estão começando do zero, estão fazendo lançamento, estão crescendo, pessoas começando do zero, fazem perpétuo e estão fazendo o negócio acontecer. E então existe algo aí que não é o lançamento, não é o perpétuo, não é o high ticket, não é a comunidade, não é o curso. Existe algo por trás que provavelmente está bloqueando o resultado. E aí a gente começou a olhar para o nosso resultado e falar assim, cara, o que falta para a gente escalar? A gente crescer o negócio ainda mais, transformar mais pessoas? E ao mesmo tempo a gente começou a fazer um movimento de investigar isso. Né? E, obviamente, investigar isso a gente sentava, fazia as consultorias, e nas consultorias a gente perguntava. E como a gente tem uma bagagem, minha esposa, ela trabalha especificamente, a Jo, né, na área no desenvolvimento humano, autoconhecimento, e bem focado para mulheres, na parte de dependência emocional, então a gente começou a estudar muito sobre as emoções, né? Era a nossa área, então, cara, livros e livros e mais livros eu precisei estudar, eu gostava, mas eu também precisava estudar para ter o olhar dela como especialista, então ela comprava um livro e falava assim, cara, amor, esse livro aqui é magnífico, eu estou estudando ele, cara, é fantástico. Eu tinha que ir lá e ler, por quê? Porque eu era o bastidor, tinha que entender como é que a mente dela funcionava. E nessa construção toda, a gente começou a perceber que várias pessoas tinham reclamações. Várias pessoas tinham comportamentos similares, que talvez seja o lançamento, e era o Instagram. Eu acho que, assim, o maior de todos era o algoritmo do Instagram. Cara, o quanto eu escutei que o algoritmo do Instagram, ele não funciona, ele não presta, ele isso, ele aquilo, e por isso o meu negócio não cresce, cara, tá fora do gibi. Só que aí, como eu tava falando, eu comecei a olhar e falei assim, cara, existe algo a mais. Eu comecei a olhar para o nosso negócio e eu comecei a olhar para o negócio das pessoas também, quando eu perguntava, quando eu aprofundava. E aí, basicamente, eu comecei a perceber que existiam, assim, os dois maiores vilões dentro dessa história. Esses dois maiores vilões, um deles, talvez você conheça, é bem provável, se chamava medo. E o outro dele, basicamente, se chamava insegurança. Cara, como assim, Daniel? Medo e segurança? Cara, esses dois rapazinhos aqui, algumas pessoas, tá? E aí não é sobre certo, errado, etc., que é sobre como eu enxergo o processo. Muitas pessoas podem dizer que a insegurança é gerada pelo medo, o medo é gerado pela insegurança, a galinha, cara, enfim, não importa. A questão é, essas duas coisas aqui vão gerar dentro de você algumas coisas. Procrastinação, você vai começar a contratar pessoas, que foi o que eu fiz, contratar pessoas para fazer o que você precisa fazer, e existe um momento ideal, o start para isso, tá? Existe um momento de, cara, meu negócio está crescendo, eu não tenho como fazer tudo na empresa, eu preciso ter alguém, porque essa pessoa fazendo para mim isso, e eu gerando resultado para mim, meu negócio vai crescer. Outra coisa é, cara, eu não estou fazendo nada, eu não construindo nada, eu não estou produzindo nada, vou contratar alguém para fazer algo para mim. Cara, tem coisas que, infelizmente, você como especialista será a única pessoa que poderá fazer. É a vida, faz parte, esse é o lance do digital, e não tô aqui para esconder nada de você, não. São 4, quase 5 anos aqui no digital, tirando, sei lá, 10 anos em empresas, 10 ou mais anos dentro de empresa, acompanhando, inclusive, meu irmão, que, cara, meu irmão era assim, era o cara da empresa, era o cara que vendia, era o cara que ajustava, era o cara que resolvia problema, tinha coisas que só ele podia fazer. E eu percebi que dentro da minha empresa tinha coisas que só eu podia fazer. E aí, nesse processo também, esse medo, essa insegurança acaba gerando um processo de comparação, acaba gerando um processo de reclamação também. Por quê? Porque eu começo a justificar o porquê de eu não estar fazendo o que eu preciso. Então, essa justificação, ela começa a se intensificar cada vez mais. E aí, o que é que vai acontecer dentro disso? Você vai, gera um conteúdo, produz um conteúdo, postou. Cara, não teve engajamento. O problema é seu ou é de outro lugar, ou é de outra coisa. Não é seu. Eu fui ali fazer um processo de venda, a venda não aconteceu. Não, o processo é a forma, o formato da venda, foi o lançamento, foi o perpétuo, foi a conversa no A1, foi a mensagem do WhatsApp, foi alguma coisa que aconteceu que não foi talvez algo dentro de você. Obviamente, tá, gente? Existem elementos que você aprimora e aí você vai melhorando. Só que o que eu estou querendo trazer aqui para você é algo um pouco mais oculto, é algo um pouco mais interno que está fora da tua habilidade. Inclusive, algo extremamente importante eu colocar aqui para você, e eu vou até chegar aqui para o lado, para não bagunçar ali o que, é que a gente está escrevendo. Basicamente, a gente vai ter uma tríade. Inclusive, eu chamo a tríade da maestria. E, basicamente, dentro dessa tríade da maestria, a gente vai ter 3 elementos. O primeiro elemento é um elemento emocional. A gente vai ter o elemento intelectual.
E aí a gente vai ter o elemento do negócio. Cara, basicamente, o emocional ele vai representar você dentro da história, dentro dessa equação aqui. Basicamente, ele vai expressar você. Cadê? Aqui. O intelectual, ele vai buscar a sua habilidade como profissional. Cara, eu sou formado há 10 anos, eu atuo com isso, já fiz tantos atendimentos, cara, eu já transformei tantas vidas, eu tenho isso aqui, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho pós-doc, eu tenho alguma coisa aqui, esse é o meu intelectual. E eu tenho aqui a minha habilidade dentro do meu negócio. Ou seja, eu aprender a vender isso, eu aprender a construir isso, a escalar isso, a ajudar mais pessoas com isso. Ou seja, transmitir isso para o mundo. Só que qual é o grande lance? Esse intelectual aqui, que é o que geralmente a gente procura, ou seja, comprar cursos, comprar os livros, etc. Cara, vamos dizer que ele represente aqui 10%, 10 a 20% do que você precisa fazer. O negócio, ele vai representar basicamente isso também. Né? E vamos dizer aqui uma média de 10%. Ou seja, o seu emocional, ele vai representar uma média de 70 a 80% do teu resultado. Daniel, de onde você está tirando isso? Cara, deixa eu te falar. Vamos ter uma conversa bem séria aqui. Dentro do teu profissional, quem é que decide o que é que você vai fazer ou não vai fazer? O que você vai estudar ou o que você não vai estudar? É você. Mas isso é movido pelo quê? Isso é movido pelo seu emocional. Você é o ser que tem o teu consciente e o teu inconsciente. Se você não escolheu de forma consciente, você escolheu de forma inconsciente e, sinto muito dizer, a maioria das suas decisões vem de forma inconsciente. Dentro do teu negócio, seja com colaborador, sem colaborador, seja de construir uma estratégia, realizar aquela estratégia que foi construída. Cara, quem é que vai ter que fazer isso? Quem é que vai pensar nisso, tomar a decisão disso? Cara, é você. Quem é que controla esse você, o teu emocional? Ou seja, tudo isso aqui tem como base o teu emocional. Cara, se o teu emocional, você como especialista, não está alinhado, tem coisas que estão te bloqueando, ou tem coisas que fazem acelerar como você não deveria, deixa eu te falar, isso aqui nada importa. Só que, na verdade, o que é que vai acontecer? Geralmente, o que eu vejo é, as pessoas não prestam atenção, cara, mesmo nicho de terapia, psicologia, etc. Isso aqui é 10 a 20%. Não olha para isso. Isso aqui, se você é um profissional, geralmente, e aí, obviamente, pelo meu estudo, se você é um profissional com formação acadêmica, no sentido de nutrição, psicologia, fez ali a sua graduação, cara, isso aqui tem um peso de 70, 80%. Basicamente, muito forte. Cara, e negócio, geralmente, é a mesma coisa, 10%. Algumas pessoas vão buscar aqui e vão fazer. Se ela entra nisso aqui, olha só o que a gente viu aqui, cara, procrastinação, comparação, reclamação, etc. Ela vai olhar para o profissional que é da mesma área que ela, e eu estou falando isso com propriedade porque eu fiz isso por muito tempo. Eu olhava lá os caras, lançador, cara, eu sou lançador, sou não sei o que lá, caixinha de fósforo, não sei o que. Eu falei, cara, o cara é bom. Eu percebi que o corte do cara é diferente, eu vou fazer um corte parecido. Obviamente, isso aqui é uma brincadeira, né? Eu não vou imitar corte de ninguém. E aí eu olhava lá, cara, então, o cara é bom porque o cara tem tal coisa, ele tem uma equipe. Não, o cara é bom porque o cara, ele entrou há X anos atrás, era oportunidade. Eu começava a criar justificativas emocional para justificar duas coisas, ou a minha inabilidade como profissional, ou a minha inabilidade como gestor de um negócio. O que é que acontecia? Eu não tinha o resultado que eu esperava. E eu falei, opa, peraí. Ah, e dentro dessa parte intelectual, 70%, 80%, o que é que eu trago? Era muito comum eu perguntar, eu chegava na reunião, cara, e aí, o que, é que você acha que está impedindo? Cara, então, eu acho que cara, eu não devo investir agora no meu negócio. Isso aqui geralmente nem abre, tá? E isso aqui dificilmente vai aparecer na conversa. Cara, mas eu acho que eu não deveria investir numa consultoria, numa mentoria, ou comprar um curso, etc. Cara, porque eu sinto que agora eu tenho que fazer um pós-doc, porque quando eu fizer um pós-doc, sanduíche, que eu vou para a Suíça, voltar a aprender lá com os descendentes de Jung, da psicologia analítica. Cara, eu vou entender exatamente. Agora, se as pessoas vão me olhar com autoridade, eu vou começar a vender. Cara, lamento informar, você não vai. Não é o seu pós-doc que vai fazer você vender. Se você tiver o pós-doc, mas você não tiver um emocional estruturado e você também não souber sobre o teu negócio, cara, não vai adiantar. Você precisa ter o teu emocional principalmente estabelecido. E aí, cara, uma referência, não sei se você curte, você não, faz parte. Cara, Tony Robbins é a referência dentro da PNL, desenvolvimento humano e assim por diante. Cara, mundial. O cara até presidente dos Estados Unidos, se você tem
alguma imagem hoje de alguém assim que é referência no mundo, são os presidentes dos Estados Unidos. O cara ensinava os presidentes, o cara trabalhava com a mentalidade de um presidente dos Estados Unidos. Ele, dentro do documentário, relata que ele tem 2 a 3 pessoas que dão suporte emocional a ele. Ou seja, cara, ele tem 2 ou 3 coaches ali que ele fala, cara, então, hoje não tá legal, velho, minha mente tá assim, me ajude aqui, vamos trocar ideia. O cara é referência, criou, bombou o negócio, tem. Porque eu e você, réis mortais, vamos negar o lado emocional da história. Inclusive, no próprio livro dele, um dos livros, ele relata sobre Desperte Seu Gigante Interior. Ele relata como foi a história dele. Ele falou assim, cara, tinha várias coisas que me impediam de fazer o negócio crescer. Mas eu vou chegar lá. Ou seja, guarda isso aqui. No processo de maestria, eu preciso desenvolver os 3, só que para eu desenvolver esses 2 e ter sucesso com esses 2, isso aqui é fundamental. Sem isso aqui, o bicho vai pegar. Então, voltando para cá, eu comecei a justificar. E aí, basicamente, qual era o principal? O algoritmo. Cara, o algoritmo é batata. Cara, o algoritmo do Instagram mudou. O algoritmo, inclusive, cara, se uma pessoa trabalha com o Instagram, geralmente ela trabalha, cara, o algoritmo do Instagram mudou, veja o que agora você deve fazer, etc. Deixa eu te falar. Cara, algoritmo, ele é feito basicamente de uma coisa. O algoritmo, ele estuda o comportamento dos usuários. É isso aqui que ele faz. Ele estuda o meu comportamento, o que eu assisto, o que eu não assisto. Ele estuda o teu comportamento, o que você assiste ou deixa de assistir. Cara, o algoritmo é sobre pessoas. Então você deve entender sobre pessoas para você entender o algoritmo. E mais do que entender as pessoas, você deve entender você mesmo, porque você é uma pessoa que está utilizando o algoritmo. E muitas vezes a gente não faz isso. Inclusive, um dos caminhos que eu direciono meus mentorados, as consultorias que eu dou é, cara, o que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de usar? O que é que você consome no digital? Tudo bem, você precisa aparecer em todos os lugares, Instagram, TikTok, YouTube, caixinha de fósforo, etc. Cara, beleza, amanhã vai chegar outra rede social, você vai ter que aparecer lá também, massa. Mas, cara, começa com aquilo que você curte. Aquilo que você curte, geralmente, é o que você mais consome. Cara, se você não consome uma, não adianta você começar por lá. Mas você precisa entender o quê? Cara, quem é você primeiro. É sempre de dentro para fora. O processo de transformação ele vai acontecer de dentro para fora. Só que isso aqui, você precisa entender que, como eu estava dizendo agora, o algoritmo não é do Instagram que você tem que entender, é o teu algoritmo. E se a gente for falar, e aí pegando Daniel Goleman, meu xará, você vai entender que esse algoritmo é o algoritmo da tua mente, ou seja, a tua inteligência emocional. Como você, olha só, a gente vai pegar uma setinha aqui bonitinha, que vai passar em cima de tudo, paciência, a gente vai pegar uma setinha e jogar para cá, você vai perceber que na verdade, a tua inteligência emocional está conectado com o teu lado emocional, que é você, que isso representa 70, 80% do que você deve transformar e organizar dentro da tua vida para que você passe a ter mais sucesso. Seja lá o que sucesso seja para você, mais qualidade de vida, seja mais dinheiro, seja, sei lá, mais tempo livre. Enfim, eu não sei o que é sucesso para você, um bem material ou um bem não material. Enfim, para isso acontecer, você vai precisar ter um olhar para a tua inteligência emocional. E aí, dentro dessa jornada, obviamente, eu comecei a refletir. Eu falei assim, cara, a gente está fazendo movimento, e a gente entrava em curso, a gente entrava em mentoria, a gente entrava nessas coisas, focado na parte especificamente do profissional, ou talvez somente do negócio. Então, cara, vocês devem aplicar a estratégia XPTO no negócio de vocês que vai dar bom. Quando a gente começava a aplicar, a gente não aplicava como deveria, ou aplicava menos do que deveria, e aí não dava aquilo que a gente gostaria de que acontecesse. E eu comecei a pensar, falei assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada nessa parada. Por quê? O conhecimento eu tenho desse negócio. Cara, eu tenho uma noção ali básica de gerir uma empresa. E eu conheço um pouquinho das minhas emoções. Tem alguma coisa errada, porque a gente está aplicando, o negócio não está indo como a gente gostaria, o que é que a gente vai fazer? Opa, aí meu start. Falei assim, cara, eu vou ter que olhar para minhas emoções. Cara, eu vou ter que mergulhar, entender o que é isso aqui, que bagaça está acontecendo, porque tem alguma coisa errada com isso aqui. Por que é que eu estou procrastinando como eu estou procrastinando? Porque eu estou começando a contratar um monte de colaborador para fazer uma coisa e fazer coisas que são essenciais para a empresa? Porque eu estou me comparando direto, cara, fulaninho de tal está crescendo, está bombando, etc. Porque eu não estou crescendo, etc. E porque eu estou reclamando tanto. Cara, porque eu estou reclamando do algoritmo, porque eu estou reclamando do mercado, porque eu estou reclamando do governo, porque eu estou reclamando de alguma coisa da minha vida que não está gerando o resultado que eu quero. E aí, obviamente, eu já tinha vivido uma jornada dessa, mas eu fui lá, eu falei, cara, vamos fazer terapia. Sentei para terapia, vamos fazer numerologia, vamos fazer isso aqui, vamos não sei o quê. Cara, comecei a buscar isso aqui e conversar. Fazer, tem umas coisas aqui que estão travando. Disso, eu falei assim, cara, vamos aprofundar um pouquinho mais. E aí eu comecei a fazer imersões. Eu, cara,
quero ir no evento presencial. A gente passou por aquele período, não dava para sair, eu comecei a digitar nesse período, e aí começou a liberar, eu falei assim, cara, vamos fazer imersão presencial. Fui lá participar de imersão. Eu falei assim, opa, cara, vamos fazer formação. Não, eu quero aprofundar, eu não quero... E cara, uma particularidade minha, eu gosto de mergulhar nas coisas, sabe? Eu não gosto de ficar assim, cara, eu vou ali no livro, procuro o livro, dentro do livro tem mais 10 livros, eu vou para esses 10 livros, e eu começo a pesquisar, e eu fui na imersão, e o cara vendeu lá o diacho da formação, inteligência emocional, eu falei, cara, preciso desenvolver minha inteligência emocional, e aí lá o cara vendeu também análise, perfil comportamental, eu falei, cara, preciso saber meu perfil comportamental, então eu vou estudar isso aqui, e eu comecei a fazer. Massa. Entendi várias paradas que estava travando o negócio. E aí, obviamente, os estudos. Cara, eu não deixei de estudar, de ler, reler livros. E dentro desse movimento de ler, reler e fazer os exercícios, porque, por favor, se você só lê o livro, precisa resolver algumas coisas aí. Porque o livro, geralmente, ele passa o exercício, você deve fazer o exercício para aproveitar melhor o livro. E aí, eu fui pegar uns livros que eu tinha lido, mas não tinha feito exercício, fui fazer exercício. E um desses livros, como tá aqui, foi o Segredamente Milionária. Eu falei assim, cara, esse livro aqui, tem uma galera que indica ele. Tem alguma coisa por trás desse livro. Eu vou fazer essa parada. E aí, dentro desse processo de leitura, e eu já tinha escutado uma frase muito semelhante, falava basicamente sobre um diacho lá de raízes e frutos. Inclusive, dentro, assim, logo no início do livro, ele fala sobre isso. Ele fala, cara, não sei o que lá raiz, não sei o que lá os frutos, não sei o que lá raiz e os frutos. E eu comecei a pensar, que diacho é esse raiz e fruto? Aí eu comecei a raciocinar. Falei assim, cara, vamos lá. Fruto é o resultado que eu acabo gerando. Só que nessa analogia aqui, você pensa numa planta, numa árvore, etc., você começa a perceber o quê? Cara, para que o fruto aconteça, tem duas coisas que precisam acontecer. Primeiro, a raiz precisa estar saudável. Segundo, ela precisa ser plantada em um solo que seja fértil. Porque se você planta uma semente num solo que não é fértil, ela não vai dar. Ou se ela der, ela não vai dar fruto ou vai dar pouco fruto. Então, eu comecei a entender que, cara, raiz é o que está escondido. É o que está interno, é o que está dentro. Opa, então tem algo dentro aqui que precisa ser trabalhado, ser visto, ser olhado para que essa transformação ela aconteça, para gerar os frutos. E frutos, obviamente, pode ser resultado financeiro, pode ser resultado ali numa família mais unida, mais saudável, pode ter um relacionamento melhor com sua esposa, pode ser em fatores ali que você tenha como resultado, como sucesso para você, como a gente já falou. E aí, nessa, eu comecei a falar assim, cara, então, os resultados, eles estão conectados às raízes. E aí, quando você olha essas raízes, se nas suas raízes você tem comparação, injustiça, medo, ansiedade, insegurança, julgamento, crítica, cara, você tem um monte de trauma, você tem um monte de bloqueio, você tem um monte de coisa, cara, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Você pode comprar 1 milhão de cursos, você pode ter a melhor comunidade, mas você não vai conseguir aplicar aquilo, velho. E cara, não é assim, não compre, não faça. Cara, é importante você fazer, é importante você comprar. Mas não só isso. Entende? O que eu vejo muito no digital, e justamente eu comecei a trazer conteúdos relacionados a isso, cara, tem muito produto digital crescendo, muito produto ensinando o como fazer, o como aplicar, o como construir, o como, sei lá, só que tem pouco produto que está falando sobre, cara, não adianta você ter esse conhecimento se você não souber utilizar ele da maneira correta. E isso é um fato. Para que você tenha frutos, você precisa ter raízes. Inclusive, tem um filme, cara, me esqueci agora, alguma coisa. Fala até de constelação familiar, tá? Não sei se você curte, se você não curte. Cara, se você não curte, mas dá uma olhada que ele fala basicamente sobre isso. Como é uma nova mulher, se não me engano. Daniel, mas eu sou homem, eu vou assistir uma série que se chama Uma Nova Mulher. Cara, então, tem homem lá também. É porque são as protagonistas, mas tem homem lá também e vai servir pra você. E eu recomendo. Cara, eu recomendo pra todo mundo. Uma Nova Mulher tem lá na Netflix, saiu outra temporada nova, continuação, e você vai começar a perceber as paradas que acontecem dentro disso lá. Ou seja, você começou a cuidar das suas raízes e tem a cena da raiz lá também, cara, que é fantástico. Acho que só na segunda temporada, mas assista tudo. Você vem aqui para os resultados e aí você começa a assim, cara, começa a me comparar a justiça. Opa, tem algo errado. Minha raiz não tá bem legal, ou seja, minhas emoções, e isso tá gerando os frutos que eu não quero ou não tá gerando fruto nenhum. E eu começo por outro lado, cara, peraí, cara, eu tô confiante, cara, tô assistindo aquela garra, inclusive isso é um livro, tá, que eu comecei a ler. Cara, segurança, persistência, paciência, determinação, coragem, velho, eu tô fazendo um negócio acontecer, eu preciso mandar mensagem, eu mando mensagem, eu preciso gravar o vídeo, eu gravo o vídeo, cara, eu preciso, não sei, velho, eu preciso fazer isso, eu faço, cara, não sei nem se é pra fazer isso, mas eu vou lá e faço. Opa, esse é um posicionamento diferente de uma ação e você começa a ver os resultados que aquilo acontece. E aí perceba o processo da reclamação. Você começa a perceber que, cara, não é sobre o algoritmo do Instagram. Não é possível. Porque se
eu tô postando e tá indo desse jeito, e tem pessoas que estão postando que tá indo bem, os dois estão no diacho do Instagram. Por que eu vou olhar para o algoritmo do Instagram? E, obviamente, tem pessoas que vão ter um engajamento maior do que outras. Cara, sendo bem sincero, você não precisa ter um super, hiper, mega engajamento para você ter resultado, para você vender no digital. Inclusive, uma das formas que eu ensino é você não precisa ter nem seguidor para vender nesse diacho aqui. A verdade é essa. Você precisa conectar com pessoas, velho. Então, tem forma de você conectar com pessoas. Tem pessoas que vendem aqui sem aparecer. Então, cara, não é sobre ter seguidor, não é sobre ter curtida, não é sobre ter engajamento. É sobre ter outras coisas. Inclusive, esse é um grande sinal. Se você olha para a tua conta e o que você vê é, cara, eu quero mais engajamento, e você não está nem pensando na venda, cara, significa que você está querendo ser visto, não gerar resultado e transformação na vida das pessoas. Aí você me pergunta, cara, como é que você fala um negócio desse? Como é que você pensa isso? Porque era isso que eu buscava. E eu ficava lá, falando assim, cara, meu Deus, e agora? Cara, os seguidores não tá crescendo, e meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Cara, as curtidas, cara, fiz um post extraordinário, a curtida ínfima, muito pouco. Por que é isso, velho? Eu tava buscando ser visto. Sacou? E aí eu comecei a trabalhar em inteligência emocional e falei assim, cara, eu não quero ser visto. Se vier, ótimo. Cara. Se vier 10 mil seguidores, ótimo. 100 mil, obviamente, eu tenho minhas metas, eu tenho meu mural dos sonhos lá, bonitinho. Um outro momento a gente fala sobre isso. Mas, cara, eu comecei a olhar assim e falei assim, cara, mais do que isso. E aí um outro livro que eu indico para você, que fala sobre todos esses elementos aqui também, tá? Inclusive sobre digital. Eu recomendo todos os livros dele, mas você pode e deve começar por esse, que se chama Mostre o Seu Trabalho. Cara, não é. Perceba que aqui você não consegue mostrar o seu trabalho. Você não vai conseguir mostrar o seu trabalho aqui. Não consegue mostrar o seu trabalho. Você não consegue compartilhar. Ou, se você começa, você para. Me pergunte como é que eu sei disso. Você vai lá, tudo empolgado, começa, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 postagens e fala assim: opa, não sei. Começa a acontecer um monte de coisa. Você começa a procurar coisa para fazer e você não faz o diário que você precisava fazer. E aí você para e você começa a julgar o quê? O algoritmo do Instagram. Cara, eu acho que o design do meu post não tá legal. Cara, não sei, a foto, eu preciso tirar foto com um fotógrafo que isso vai mudar meu negócio. Cara, não vai. Sacou? E dentro disso tudo aqui, pra gente encerrar, nossa frase final, vamos dizer assim, de impacto. Dentro dos resultados, cara, tem uma parada que eu preciso compartilhar com você, que eu gostaria que compartilhassem comigo quando eu comecei, que basicamente você é mais do que o suficiente. Tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de habilidade, tudo que você estudou até aqui, até esse momento, até hoje, esse momento que você está assistindo esse vídeo. Cara, não sei como você está vendo. Se é em 2024, 25, 26, 2030, cara, não sei. Mas tudo que você estudou, tudo que você sabe até hoje, tem um potencial enorme para ajudar outras pessoas. Cara, pode ser algo simples. O mais simples que for. Cara, para muitas pessoas, isso aqui que eu falei, vai chegar e falar assim, cara, que merda que esse cara falou. Cara, tinha tanta coisa pra ele falar, ele falou só isso. Não, porque se você aprofundar, se você falar assim, cara, é verdade, ele tinha outras coisas pra falar. Tem pessoas que vão olhar pra você e falar assim, Daniel do céu, cara, eu nunca parei pra refletir isso. Bem que eu percebi que eu tava estudando, comprando curso, etc, eu não tava tendo resultado. Cara, porque você é mais do que suficiente. Mostre o seu trabalho. Cara, não sei como você gosta de escrever. Cara, vai lá, abre o Substack, é uma ferramenta. Inclusive, um amigo meu, João, indicou. Cara, comecei a escrever lá. Inclusive, esse conteúdo aqui veio de lá que eu escrevi. Cara, mostre o seu trabalho. Cara, se você gosta do Instagram, cara, vai lá, faz o story. Cara, não gosta do stories, faz a live. Não gosta da live, faz o post. Cara, mas mostre o seu trabalho em algum lugar. Porque quando você começar a mostrar o seu trabalho, mais confiança você vai ter, mais garra você vai ter, mais segurança, mais persistência, mais paciência, mais determinação, mais coragem. Você vai começar a desenvolver essas coisas. Automaticamente você vai perceber, cara, tem alguns bloqueios, você vai começar a buscar as suas raízes. Quando você buscar as suas raízes, você vai perceber que, cara, então suas minhas emoções estão me impedindo de ter. Você começa a trabalhar suas emoções e a parada destrava. Então, velho, você é mais do que suficiente. Minha senhora, você que está me assistindo, você é mais do que suficiente. Você tem muito conteúdo para compartilhar, por mais que você acredite seja pouco. Porque existe alguém que não sabe nem o que você acha que é pouco. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é mais do que suficiente. Você está pronto para compartilhar o que você sabe. O que você sabe agora, hoje. Mesmo que você sinta que isso é pouco. O mundo ele precisa do seu conhecimento. Porque, cara, não é só o que você sabe. Quando você pega um livro e você começa a ler,
Às vezes você olha assim, você fala assim, cara, eu já vi alguém falar algo muito parecido com isso, mas não da mesma forma. Provavelmente você deve ter escutado outras pessoas falar do que eu tô falando aqui, mas talvez não dessa forma. Você, o conteúdo que você tem, associado às tuas experiências, tem uma forma única. E isso, inclusive, é uma das bases do posicionamento. Inclusive, quando eu começo um processo de construção, consultoria, com os meus mentorados, a primeira coisa é falar assim, cara, qual é a tua história? Quais são as suas experiências? Como é que você chegou aqui hoje? O que é que você tem de bagagem? Porque é as tuas experiências que vai fazer a diferença. Cara, tem pessoas que não têm nem curso, nem formação, nem nada, compartilha simplesmente o que viveu e tem sucesso. Então, sucesso não é simplesmente pelo que você conhece, mas é o como você transmite e você compartilha aquilo que você conhece. Cara, se você deseja ter esse resultado, se você deseja saber mais sobre isso aqui, obviamente, tá? Esse é um conteúdo mais voltado, um conteúdo mais coach, um conteúdo mais de inteligência emocional, um conteúdo mais pessoal, mais interno, mais. Enfim, esse conteúdo aqui é um dos conteúdos que a gente vai apresentar aqui no canal. Inclusive, a gente vai falar sobre negócio sim, a gente vai falar sobre forma de venda sim, a gente vai falar sobre produto sim, a gente vai falar sobre tudo isso, porque isso tudo é importante. Lembra que a gente falou? Os 3 pilares, o emocional, o intelectual e o de negócio, que é o gerencial. Cara, eu tenho esses 3 pilares, eu preciso desenvolver, a gente vai falar sobre esses 3. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, obviamente, tá? Se faz sentido para você, se chegou até aqui, cara, Dan, gostei desse conteúdo, cara, segue aqui o perfil, deixa o seu likezinho bonitinho. Eu sempre vi as pessoas falando isso, acho uma massa. E eu gosto de fazer isso aqui também. Eu acho que, cara, se faz sentido, é pra você seguir, é pra você curtir mesmo. E, obviamente, cara, se você sentir de compartilhar algo, talvez a tua história, talvez a tua experiência, a tua jornada, cara, clica aqui nos comentários dentro do YouTube, cara, compartilha. É importante para mim também eu saber se fez sentido isso para você, o quanto isso tem impactado a tua jornada e o quanto você sente que, cara, existe algo além realmente do que o conhecimento sobre lançamento perpétuo, tráfego, social media, copy e assim por diante para gerar diferença no teu negócio. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.